Boa noite, senhores. Espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente está aqui para fazer uma live num horário um pouquinho não convencional, mas que está completamente justificado, dada a ilustre presença do Henrique Altré. O Henrique Altré é o cara para falar do tema de hoje. Então, como a agenda dele está apertada e esse é o horário que ele tinha disponível, a gente mudou um pouquinho o nosso horário tradicional de conversar para abrigar esse cara aqui, nos explicar um pouquinho sobre a proteína e por que proteína por si só não é suficiente, por que a gente precisa de diferentes fontes proteicas e por que a gente precisa da fonte proteica animal. Então essas questões estão muito em voga agora, vista a tendência à adoção de dietas mais baseadas em proteína vegetal, né? Dietas vegetarianas, veganas. Então, muitas pessoas têm adotado esse tipo de estratégia alimentar e é importante que as pessoas, de maneira consciente. Então, esse tema é muito requisitado nas caixinhas de pergunta e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E Fala, meu aí, meu querido! amigo? Tudo bem? Tudo bom contigo? Tudo show de bola. Como é que estão as coisas por aí? Muito frio? De ontem para hoje deu uma esfriada legal. Tava no final de semana chegou a 30 graus aqui, clima de Fortaleza. Porra! Tá igual aqui. Tava bem esquisito. Aí ontem deu uma chuvidinha e já baixou. Hoje amanheceu com 12, já dá para colocar um casaquinho de novo. Ah, tá certo. Muito bem, muito bem. Tu sabe, Altran, que eu pensei em fazer essa live sobre proteína animal e proteína vegetal umas quantas vezes e não fiz por medinho, cara, porque olha, é um tema que quando a gente cutuca o vespeiro, né? É verdade, é verdade. Mas à medida que a gente vai aprendendo com o tempo e aprendendo com as pessoas que a gente acompanha, né? Tu é um grande exemplo para mim. A gente vai vendo que a gente precisa defender o nosso, né, cara? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda, sem raiva, sem apologias a nada, baseado em ciência. E aí, cara, os raivosos que se retirem ou que fiquem destilando a sua raiva aí pro eco. É verdade, é verdade. E é um tema extremamente importante, né? Eu estava vendo a sua abertura, porque a gente vive hoje uma tendência de se substituir proteína animal por proteína vegetal, né? Por várias razões. Não convém aqui a gente comentar essas razões, até porque senão seria uma live separada, né? Mas Exato. essa substituição é uma substituição extremamente perniciosa para a saúde humana, porque a gente, vamos analisar durante essa live, né? Mas além da gente ter a questão da diferença da composição dos aminoácidos, além da gente ter a diferença da digestibilidade dessas proteínas, além da gente ter a diferença da biodisponibilidade, a gente ainda tem a diferença a questão da gente, quando ingere proteínas vegetais, ingerir os antinutrientes junto, né? Então, se você somar todo esse bolo, a gente acaba tendo um problema bem sério. As pessoas que fazem essa troca precisam ser muito bem orientadas para não ter nenhum problema. E mesmo assim, mesmo com boa orientação, ainda vão sofrer um pouquinho. Que é uma máxima que eu uso muito no meu consultório, outra, que é dizer que quanto mais a gente se aproxima do nosso manual de usuário, né? Ou seja, daquilo que o nosso código genético espera, daquilo que a nossa evolução genética preparou, quanto mais a gente se aproxima do alimento adequado para a nossa espécie, mais chance a gente tem de acertar, né? Existe um termo que eu detesto, que é o termo biohacking. Eu acho impossível a gente hackear um sistema biológico. Na verdade, a Aham. gente acerta quando a gente imita um sistema biológico, né? Então, Exato, essa é a exato. maneira correta da gente fazer as coisas. Então, É. é tolo a gente pensar que a gente vai conseguir modificar a dieta humana, que nunca foi composta só de produto vegetal, e que a gente vai ter a mesma qualidade alimentar que tinham os nossos ancestrais que comiam aquilo que era o Uhum. natural deles, né? Então, Exato, esse é um erro exato. muito crasso. Mas eu queria começar te perguntando um quesito chave, tá, Altran? Porque as pessoas tendem a ser muito simplistas quando elas falam de alimentação. Elas acham que Uhum. carboidrato é tudo igual, que proteína é tudo igual, que gordura é tudo igual, né? E elas vão fazer uma dieta low carb, high fat,
elas acham que colocar óleo de cozinha ali vai ajudar a melhorar a Exato. qualidade da dieta, É né? verdade. Então, Verdade. os macronutrientes são classificações para alimentos, né? Mas os alimentos dentro de uma classificação, eles são completamente diferentes. Então, eu queria abrir com uma chave, uma pergunta-chave para ti, Altran, e queria que tu me respondesse isso já puxando para o nosso tópico de hoje. Uma proteína é uma proteína? Esse é tudo que a gente precisa saber? Claro que não, claro que não. Eu acho que essa pergunta é fundamental porque permite que a gente possa explicar um pouquinho o básico da bioquímica das proteínas para que as pessoas possam entender, né? As proteínas são, sem sombra de dúvida, os nutrientes, os macronutrientes mais importantes que nós temos na nossa alimentação. Se você tiver a oportunidade de desidratar o corpo humano, né, você vai ter aí em torno de 60% a 65% de água e desses, o que sobra, a maior parte é proteína. O nome proteína vem daí, né? Proteo significa primeiro, mais importante. Então, só aí a gente tem uma ideia da importância das proteínas. Mas não é simplesmente você comer proteína. A gente tem que analisar todo o conjunto de informações que envolve esse tipo de molécula. Primeiro, a gente tem que analisar a constituição dessas moléculas. Todas as proteínas que existem nos organismos vivos, elas são compostas de aminoácidos, né? A gente generaliza dizendo que são 20 aminoácidos. Na realidade, são mais do que isso. A gente tem outros aminoácidos que também fazem parte. Mas se a gente fosse computar aqueles aminoácidos que são os mais presentes, são em torno de 20, tá? Então, imagina a proteína como se fosse um trem, certo? Aonde cada vagão é um aminoácido, tá? Por que um trem? Porque no trem você tem aquele vagão que carrega óleo, você tem aquele vagão que carrega carvão, você tem aquele vagão que carrega passageiros, você tem a locomotiva. Então você tem vários tipos de vagão. Da mesma forma que você tem vários tipos de aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos diferentes. O que determina a função e, consequentemente, a forma e, consequentemente, a função dessa proteína? São três coisas importantes. A quantidade dos aminoácidos, quantidade total, a sequência desses aminoácidos e o tipo de aminoácidos presentes. Então, se você pensar, por exemplo, que os aminoácidos são determinados por letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H. Se você tem uma proteína que tem o aminoácido A ligado ao aminoácido B, ligado ao aminoácido C, essa proteína é diferente de uma proteína onde você tem o aminoácido B ligado ao A e ligado ao C. São proteínas distintas, porque mudou a sequência dos aminoácidos. Tá? Da mesma forma que se eu tenho uma proteína que tem 30 aminoácidos e outra proteína que tem 25 aminoácidos, também serão proteínas diferentes. Mesmo que elas tenham o mesmo tipo de aminoácidos, você, por conta do tamanho, elas vão ser diferentes. Esses aminoácidos, William, eles reagem entre si e reagem com o ambiente ao redor para formar, para dar forma a essa proteína. Então, é a sequência linear dos aminoácidos, que a gente na bioquímica chama de estrutura primária, que dá origem a um enovelamento, que é a estrutura secundária e posteriormente a terciária, que permite que aquela proteína tenha uma forma específica e essa forma gera uma função. E as proteínas têm funções extremamente variadas. Nós temos funções que variam aí desde funções estruturais, como é o caso, por exemplo, do colágeno da pele, como é o caso, por exemplo, da queratina do cabelo, né, que nós não temos tantos assim, como é o caso dos hormônios, né? Aí a gente já tem uma função hormonal, como é o caso da insulina, por exemplo, que é um hormônio proteico, né? A gente tem funções de transporte, como é o caso da hemoglobina, que transporta o oxigênio. Nós temos funções assim bem interessantes, que são as funções enzimáticas, né? Que na realidade a maioria das enzimas, das proteínas funcionam como enzimas, né? Que catalisam reações. Então, quando você vê, por exemplo, o abdômen, né, do vagalume piscando para atrair a fêmea, você sabe que o vagalume macho, ele pisca o abdômen para atrair a fêmea, né? Então, ou é o contrário? Agora eu não sei, me perdi. Mas o que importa é que um dos dois pisca o bumbum, né? Quando ele pisca, isso aí é a ação de uma enzima, né, que faz o processo de conversão
lá das substâncias e que gera uma reação que libera luz. Então é muito interessante, porque você tem tudo no corpo funciona por enzimas. Se nós não tivéssemos as proteínas no nosso corpo, se nós não tivéssemos as enzimas, a gente não teria as reações acontecendo no nosso corpo na velocidade que elas acontecem. Então nós somos 100% dependentes. E aqui tem uma coisa interessante. Essa forma das proteínas, ela está intimamente ligada com a função. Se eu mudo a forma, eu mudo ou perco a função. Tá? Então, por exemplo, se eu tem um pessoal reclamando que o som está ruim, que o som tá ruim. Keila, é o meu som que está ruim ou é um chiadozinho que você está escutando de fundo? Eu te ouço perfeitamente. Não sei se é o teu microfone, William, que está roçando na blusa. Pode ser. Está roçando na blusa, pode ser. Então ele pode ser. Bom, vamos ver se você está me escutando bem, né? Perfeitamente. Massa. Então, o que é que acontece? Essa forma determina a função, né? Então, tudo que eu fizer que alterar a forma da proteína, altera a sua função. É por isso que nós temos no nosso corpo uma temperatura constante. Quando eu tenho uma febre muito alta, eu começo a delirar, começo a ter problema. Por quê? Porque as minhas proteínas começam a mudar a forma e começam a perder a função. O exemplo mais claro disso é a clara do ovo. Na hora que você esquenta, ela muda tanto a função e a forma dela que ela deixa de ter uma forma viscosa e passa a ter uma forma sólida e esbranquiçada. Isso é causado pelo calor. Então, mudanças de calor, mudanças de temperatura, mudanças de pH, né, mudanças de acidez causam essa mudança, né, causam essa alteração na forma. E temperatura, pH e o ambiente onde essa proteína está podem causar essas modificações. Bom, isso é só uma introdução básica para o pessoal entender a importância que existe das proteínas. Quando você pensa em proteína, então não adianta só eu analisar se é ou não é proteína. Eu preciso entender e compreender os constituintes dessas proteínas. Então, na realidade, porque veja bem, quando eu como proteína, né, eu não quero, o meu corpo ele não está interessado na proteína em si. Na realidade, o meu corpo está interessado nos aminoácidos que constituem essa proteína. Então, aqui a gente já tem um ponto importante. Eu preciso obter da natureza os aminoácidos que eu não consigo receber, que eu não consigo fabricar, que a gente chama de aminoácidos essenciais. Né? Lembra que eu falei no começo da live que são 20 aminoácidos? Então, desses 20, 9 são chamados aminoácidos essenciais. Ou seja, eu não consigo fabricar e eu preciso obrigatoriamente comer. Então, aqui eu já tenho a primeira característica que seria uma característica de uma proteína boa para o ser humano. Ela precisa ter os 9 aminoácidos. Mas também não adianta ter os 9 aminoácidos e os outros aminoácidos não estarem presentes em quantidades significativas. Existe uma categoria de aminoácidos, que é uma denominação relativamente nova, William, que é a categoria dos aminoácidos indispensáveis, que antigamente a gente chamava de condicionalmente essenciais. São aqueles aminoácidos que eu até consigo fabricar, mas eu não fabrico numa quantidade suficiente. Se eu obtiver da natureza, é melhor. Certo? São 5 aminoácidos chamados de indispensáveis. Então veja que dos 20, eu preciso dos 14, de 14 aminoácidos presentes nessas proteínas. Né? Então, essas são duas características importantes. Se eu quero uma proteína que seja importante para o organismo, eu preciso, número 1, que ela tenha os aminoácidos essenciais. Número 2, eu preciso que ela tenha os aminoácidos indispensáveis. Mas não adianta só ter esses aminoácidos. Eu preciso conseguir digerir essa proteína. Por quê? Porque eu não vou absorver a proteína toda, porque ela é uma molécula muito grande. Então eu preciso quebrar essa proteína no meu processo de digestão para liberar os aminoácidos, ou pelo menos liberar de 2 em 2 ou de 3 em 3 aminoácidos para eu conseguir absorver. Então, se a proteína que eu estou comendo não é uma proteína digerível, automaticamente não é uma proteína aproveitável. Vou dar 2 exemplos. Né? A queratina. A queratina é uma proteína humana que tem todos os aminoácidos essenciais. A queratina está presente no cabelo, está presente na unha, está presente no chifre dos animais. Não adianta nada eu roer a unha e engolir a unha. Unha entra, unha sai. Ela não sai limpa igual ela entrou, mas ela sai. Certo? Então, não adianta você ficar roendo unha, não adianta você comer canto de unha aqui, por exemplo, ficar roendo cantinho de unha. É tudo queratina, é uma proteína que não vai ser digerida. Por quê? Porque a forma dela não consegue ser digerida pelas nossas enzimas. Então a gente não aproveita os aminoácidos. Então não adianta a gente comer.
A gente diz que a queratina é uma proteína que tem baixa digestibilidade. E é uma proteína cujos aminoácidos não estão biodisponíveis, ou seja, não estão disponíveis para serem aproveitados pela gente. É diferente, por exemplo, de quando eu como um pedaço de carne, ou de quando eu tomo, por exemplo, um copo de leite. Na proteína da carne, né, na proteína do leite, a caseína, eu tenho todos os aminoácidos essenciais, tenho os aminoácidos indispensáveis, e essa proteína eu consigo digerir, pelo menos a maioria das pessoas, tirando aquelas que têm alergia à proteína do leite de vaca, né? Então eu consigo digerir. Se eu consigo digerir, eu consigo aproveitar esses aminoácidos. Então veja que não é só eu dizer assim, esse alimento tem proteína, então eu vou comer e já está resolvido o problema. Tem muito mais coisa por trás que precisa ser compreendido para que as pessoas possam entender essa diferença. E aí eu já quero salientar para quem está ouvindo uma coisa muito importante que o Henrique disse, tá, gente? A gente não incorpora aos nossos tecidos a proteína pronta quando a gente consome ela. A gente quebra a proteína, extrai os aminoácidos e constrói aquilo que o corpo necessita, né? E o corpo, com Exato. certeza, ele vai ter uma prioridade de estruturas que ele vai construir. Algumas estruturas são necessárias à sobrevivência, então ele vai dar prioridade a essas, e à medida que vai sobrando aminoácidos, que são os tijolinhos para se construir uma proteína, ele vai construir outras estruturas que são acessórias, né? Então, quando vocês tomam colágeno, o colágeno vira aminoácido. E o corpo não é obrigado a fabricar colágeno com esse aminoácido que ele recebeu. Exatamente. Então, vocês estão tomando um suplemento proteico, que não é um suplemento proteico completo, né, Henrique? O colágeno não é Exato. um suplemento proteico completo. Exato. O corpo de vocês vai degradar o colágeno e, se for importante para o corpo de vocês produzir cabelo, ok, ele vai produzir cabelo. Mas se for importante para ele naquele momento produzir músculo do miocárdio, ele vai produzir músculo do miocárdio e ele vai estar, se lixando para o fato de que tu tomou colágeno porque tu tinha um pezinho de galinha no canto do olho. Então, esse é o tipo de comportamento que joga dinheiro fora. Tentar comprar as estruturas prontas e tomar elas achando que elas não vão passar por um processo de digestão. Como o Henrique falou, quando a gente consome qualquer alimento, esse alimento vai ser degradado até a sua menor molécula possível e aí o corpo vai fazer o uso dessas moléculas à medida que ele tem necessidade. Exatamente. Mas aí, Henrique, eu gostei que tu já entrou numa parte que eu acho muito importante, da digestibilidade das proteínas, né? Existe um índice que leva esses parâmetros em consideração, né? A disponibilidade e a digestibilidade é uma abreviação que eu não me lembro mais o nome agora. Não sei se Existem, na realidade, dois índices, William. Existe o PDCAAS e existe o DIAAS. O PDCAS foi utilizado durante muito tempo como padrão ouro de referência de proteínas, né? Então, ele era o índice de proteína corrigido de aminoácidos, né? Esse índice não levava em consideração, não levava em consideração duas coisas importantes. Ele não levava em consideração a origem da proteína, né? Ele trabalhava com proteína crua, tá? E ele não levava em consideração a digestibilidade desses aminoácidos. Então não adiantava nada, era um índice que era falho. E ainda tinha mais, a parte de absorção era calculada através de estudos feitos em ratos. Então ficava muito complicado, né? Tanto é que esse PDCAS não é mais utilizado como padrão ouro. Hoje se usa o DIAAS, que leva em consideração o Digestible Indispensable Amino Acids Score, né? Que é o score de digestibilidade dos aminoácidos indispensáveis. Então ele já leva em consideração isso que eu falei, ele leva em consideração quais são os aminoácidos essenciais, ele leva em consideração quais são os aminoácidos indispensáveis e ele leva em consideração a digestibilidade desses aminoácidos. E ele é um índice que é calculado e que é verificado em porcos, que tem um sistema digestivo muito mais parecido com o nosso. Eu estava dando uma olhada sobre esse assunto. É interessante, porque o que é que acontece? Lá no PDCAS, eles não levavam em consideração, eles pegavam o aminoácido, pegavam a proteína, botavam para o ratinho comer, tá certo? E depois eles viam o que é que saía nas fezes.
Só que eles não levavam em consideração que pode haver um processo fermentativo e as bactérias do próprio intestino grosso, dos ratinhos, podem usar esses aminoácidos. Então, a diferença entre o que entra e o que sai não estava correta, tinha um viés. Nesse score mais moderno, que é o DIAS, eles levam em consideração porque eles não fazem a medida pelas fezes do porco, eles fazem a medida extraindo o que sobra do aminoácido no íleo. Para o pessoal que está assistindo a gente que não é familiarizado com a anatomia, o íleo é a última porção do intestino delgado, que é onde acontece a absorção dos aminoácidos. Então eu tenho uma medida mais exata da absorção, da digestibilidade e da absorção desses aminoácidos quando eu trabalho, além de ser porco, né, que é muito mais parecido com a gente em termos de sistema digestivo, eu tenho o acesso a essa digestibilidade e a essa absorção desses aminoácidos. Então, dentro dessa classificação, o DIAS, as proteínas de origem animal, elas são muito superiores às proteínas de origem vegetal. Eu estou até com uma tabelinhazinha, com um gráficozinho aqui, para você ter uma ideia. A proteína da carne tem o DIAS de 1,13. A proteína do ovo, de 1,13. As proteínas do próprio porco, 0,99. A proteína do peixe, 0,934. Quando você parte para as proteínas vegetais, o arroz vai ter 0,595 de DIAS. Então, olha como é interessante. Eu tenho as proteínas de origem animal lá em cima, ou acima de 1, ou bem próximo do 1. Quando eu passo para a proteína vegetal, eu tenho uma queda muito grande. Exatamente por quê? Porque eu não tenho nem a composição de aminoácidos adequada, eu tenho aminoácidos faltando, né? E eu não tenho a digestibilidade adequada. Esses são os dois principais problemas das proteínas vegetais. Então sumarizando para quem talvez não esteja acostumado com a linguagem, tá, gente? O que o Henrique está explicando aqui para nós? Que até muito pouco tempo atrás, na verdade, ainda presente nos rótulos no mercado nacional, existia uma classificação de teor proteico dos alimentos, né? De disponibilidade da proteína, que não levava em conta que os processos que acontecem no intestino grosso, que é uma parte do intestino onde a gente não absorve nada, só água, tá? Podem produzir subprodutos que nos levam a pensar que mais proteína foi absorvida do alimento do que na verdade foi. Quem absorveu essas proteínas foram as bactérias. Então, quando a gente olhava ali um hambúrguer vegetal, a gente olhava e, nossa, tem quase o mesmo teor proteico do que a carne, o hambúrguer de carne. Só que essa proteína, ela ou ia para o nosso cocô ou ia para as bactérias do nosso intestino, porque a digestibilidade dela é ruim, então ela ia acabar sendo fermentada pelas bactérias do nosso intestino. Produtos vegetais são mais fermentativos, então elas iam induzir a fermentação e isso ia atrapalhar a interpretação do exame. Então, nos últimos tempos se corrigiu esse índice por um índice que leva isso em conta, então eles pegavam o alimento no meio do trajeto, antes de ele entrar no intestino grosso, quando ele estava saindo do intestino fino, que é o intestino que absorve nutrientes. E aí eles mediam até ali quanto da proteína foi absorvido. Então essa é a digestibilidade da proteína. E aí o que eles viram é que a melhor proteína vegetal, que tem a melhor nota nesse quesito, que é o arroz, tem mais ou menos metade da digestibilidade do pior produto animal, que é a proteína do peixe, entende? Então, só para vocês terem uma ideia desse primeiro ponto que a gente está tratando, que é a questão de que não basta você comer proteína e a proteína sair no cocô, como o Henrique disse. A proteína precisa ser assimilada pelo seu corpo. E ela precisa ser assimilada para dentro do seu organismo, não pelas bactérias que vivem no seu intestino, porque isso também não interessa. Então, essa nova correção desse índice, que é o DIAS, ele permite que a gente consiga visualizar de forma clara qual é a real oferta proteica do conteúdo de proteína que um alimento tem. E o que aconteceu depois da aplicação desse índice é que diversas empresas que fabricam hambúrguer vegetal nos Estados Unidos tiveram que recolher as suas embalagens e readequar as suas descrições do produto. Uma questão importante aí, William.
Além disso que você acabou de falar, existe um problema técnico, vamos dizer assim, na hora que você vai determinar a quantidade de proteína que tem num determinado alimento, num determinado produto. O método mais utilizado em bromatologia, né? Bromatologia é a disciplina na nutrição que analisa a constituição dos alimentos, né? A gente hoje, infelizmente, tem uma questão muito forte, que é a questão do nutricionismo. A gente pega o alimento e quer ver o que é que tem dentro do alimento, como se o alimento fosse a soma dessas partes. E é muito mais do que isso. Existe uma sinergia muito diferente. Mas, em relação a essa questão, o método que é utilizado é o método de Kildan, né? Esse método, ele analisa não a proteína. Aí é que está o problema. Ele analisa o nitrogênio. Tá entendendo? Na hora que ele analisa o nitrogênio, então todas as substâncias que tem dentro daquele alimento, todas as substâncias que tem dentro daquele produto, que possuem nitrogênio vão aparecer. Aí se utiliza um método de correção, né? Que tenta corrigir essa diferença. Por quê? Porque existem vários outros constituintes naquele alimento que possuem nitrogênio. O mais relevante deles é o DNA, né? Que tem as bases nitrogenadas, né? E em vegetais, você tem, por exemplo, você pegar, por exemplo, arroz, você pegar, por exemplo, cebola, você tem múltiplas cópias do mesmo material genético. Então, o fator de correção acaba sendo muito, muito errôneo. Você acaba errando na hora de que você vai fazer a composição. E, além disso, tem também, não sei se você lembra, acho que foi aí no Rio Grande do Sul que aconteceu, que os fazendeiros estavam misturando ureia no leite. Lembra de um episódio desse? Faz algum tempo já. Sim. Eles estavam misturando ureia no leite porque a ureia tem nitrogênio. Então, o objetivo era diluir o leite, mas manter a quantidade de nitrogênio constante, porque é para passar na fiscalização como se fosse um leite normal por conta da quantidade. Então, isso é outro problema que a gente tem na hora que a gente vai medir a quantidade de proteína num determinado alimento. Tanto é que a Impossible Foods, né, lá nos Estados Unidos, teve que fazer isso mesmo. Eles estavam sugerindo que aquele hambúrguer tinha a quantidade de proteína que tinha, quando na realidade não tinha. Tinha, na realidade, se eu não me engano, 6 vezes menos proteína do que eles estavam alegando, né? E aí eles tiveram que recolher e mudar as embalagens porque o negócio estava sério lá. E esse hambúrguer, justamente, ele buscava resolver um problema que é um grande problema para quem busca o seu suprimento proteico no mundo vegetal, né, Henrique? Que é a questão do volume de alimento que tu precisa ingerir para chegar na meta proteica, né? Então, a gente tem ali uma meta proteica. E a gente já conversou muitas vezes sobre isso aqui, mas vocês vão lembrar que a gente tem dois principais parâmetros que regem a nossa saciedade e que nos fazem buscar alimento. A demanda energética, né, e a demanda proteica. A demanda energética a gente supre em sua maior parte com carboidrato e gordura, né? E a gente tem uma reserva energética que é a nossa própria gordura, que pode ser acessada quando a demanda energética ela não é atingida. Agora, a nossa demanda proteica, ela precisa ser atingida todos os dias, porque todos os dias ocorre um fenômeno chamado turnover proteico, né? Então, a gente vai lá destruindo proteínas que estão velhas e que estão com defeitos estruturais e sintetizando novas proteínas. E quando a gente não consegue buscar na alimentação a concentração adequada de proteína, a gente acaba tendo que destruir tecidos para gerar aminoácidos para construir novas estruturas que são mais importantes. Então, o corpo começa a destruir aqueles tecidos que não são necessários à sobrevivência, por exemplo, parte da massa muscular, né? Exatamente. Que é um fenômeno que a gente não quer que aconteça, que às vezes acaba acontecendo no emagrecimento. Então, quando a gente busca a proteína no reino vegetal, Henrique, como é que a gente soluciona essa questão da concentração de proteína ser muito baixa? A gente soluciona ingerindo mais daquele alimento, né? Então, eu queria que tu explicasse para nós como é que funciona essa questão aí da concentração da proteína vegetal. Quais são os processos que se adota para se concentrar proteína vegetal e quais são as suas consequências? Ótimo. Bom, então, onde nós vamos encontrar a maior quantidade de proteína no reino vegetal, né? Esse já é uma coisa importante de entender, porque eu vejo muita bagunça na internet com essa história de proteína no reino vegetal.
Essa galera que ressalta a questão do veganismo, ou que faz a mínima ideia, vê as coisas e não, dizendo que repolho é boa fonte de proteína. Tem uma viagem aí dizendo que ora pronobis é uma excelente fonte de proteína e que brócolis é uma excelente fonte de proteína. Gente, fonte de proteína no reino vegetal você vai encontrar nas leguminosas. São as sementes das leguminosas. Quem são as leguminosas? Feijão, soja, grão de bico, lentilha, amendoim. É onde você vai encontrar a maior concentração de proteína. E você vai encontrar um pouco de proteína também nos cereais. Via de regra, você vai encontrar proteína nas sementes. Folha é praticamente água. Água e fibra. Né? Então, não vem, pelo amor de Deus, não vem pensar que a gente tem proteína em quantidade suficiente numa folha. Não importa de onde vem essa folha, pode vir de Marte. Tá? Se é folha, tem pouca proteína, tem muita água e pouquíssima proteína. Né? Então, as leguminosas são as principais fontes de proteína. Os cereais podem ter um pouco de proteína, mas ela sempre é uma proteína incompleta. O que acontece é que quando você mistura cereais, né? Quando você mistura, por exemplo, arroz com feijão, né? Que é uma mistura tipicamente brasileira, você acaba tendo uma proteína, você acaba formando uma combinação que tem todos os aminoácidos essenciais ali. O grande problema é o quê? Nós temos vários problemas aí. Primeiro problema, você está ingerindo junto dessa proteína uma quantidade enorme de carboidrato. Porque cada 100 gramas de feijão tem muito mais carboidrato do que proteína, e cada 100 gramas de arroz tem muito mais carboidrato do que proteína. Então, para você ter a quantidade de proteína que você precisa e, consequentemente, cumprir essa demanda para que o seu turnover proteico seja positivo, você precisaria ingerir alguns centenas de gramas, eu me arrisco a dizer perto de 1 quilo de arroz com feijão, para que você conseguisse ter um pouquinho de proteína e aproveitar isso aí. Imagina a quantidade de carboidrato que você está ingerindo junto, a quantidade de caloria que você está ingerindo junto. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema é que essa proteína não tem a mesma digestibilidade do que a proteína de origem animal. Né? Então, esse é o segundo problema. Terceiro problema, a composição de aminoácidos, a gente já viu que ela acaba se complementando, mas, mesmo assim, a gente ainda não chega na quantidade de aminoácidos, tanto essenciais quanto indispensáveis, que a gente tem no reino animal. E aí vem um outro problema, que é a carga de antinutrientes. Que eu vou precisar processar essas sementes, né? Processar tanto as leguminosas quanto os cereais, para que eu possa melhorar o processo, diminuir a toxicidade dessas sementes. Eu não sei se o pessoal que está escutando a gente sabe, mas as leguminosas, por exemplo, elas têm tanto as leguminosas quanto os cereais, mas as leguminosas são assim, gritante a quantidade disso. Nós temos uma quantidade muito grande de antinutrientes. Né? Eu posso citar aqui de cabeça 3. Né? As lectinas são proteínas que existem nas leguminosas, nos cereais também, que se ligam a carboidratos do meu próprio corpo, principalmente carboidratos que estão na minha camada de muco que protege o intestino, e elas aumentam a permeabilidade intestinal. Né? Então, essas lectinas são extremamente deletérias, causam irritabilidade intestinal, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, pode tudo ser desenvolvido a partir disso aí. Além disso, as leguminosas têm fitato. Né? Fitato que é derivado do ácido fítico. Né? O ácido fítico, quando em solução aquosa, se ioniza, vira o fitato. E o fitato ele tem 6 cargas negativas derivadas de grupamentos fosfato que se ligam a íons positivos. Então, se você come feijão e, ao mesmo tempo, você tem cálcio, ferro, zinco, selênio na sua alimentação, esses íons positivos se ligam ao fitato e saem nas fezes. E a gente não consegue absorver. Além disso, as leguminosas têm os goitrogênicos. Os goitrogênicos são, esse nome vem derivado de goiter, que significa bócio. Né? Então, são substâncias que se ligam na tireoide, se ligam ao iodo e evitam que o iodo seja incorporado na tireoide, podendo causar a questão do bócio. Então, veja, todos esses problemas estão associados à ingestão de proteína de origem vegetal. Né? Se eu pegar, por exemplo, a soja, né, todo mundo dos veganos, a soja é tipo a proteína preferida dos veganos, né? Porque
teoricamente teria uma composição de aminoácidos equivalente à carne. Mas a gente já viu aqui que pela digestibilidade e disponibilidade não é a mesma coisa. Mas se você pegar a soja, além de tudo isso que eu falei, você ainda tem os fito-hormônios, que são os fitoesteroides, né? Que são os fitoestrogênios, que são substâncias análogas ao estrogênio que nós temos no nosso corpo, o estrogênio humano, e que no homem causa diminuição da testosterona, causa feminilidade, pode afetar na questão do aparecimento de características femininas. Na mulher, pode exacerbar determinados problemas, como o caso de ovários policísticos e outras condições que têm a ver diretamente com a questão hormonal. Né? Então, assim, as proteínas de origem vegetal, por mais que você queira que elas sejam proteínas que vão fornecer os aminoácidos, elas não só não fornecem, como elas têm problemas sérios, dentre eles a ingesta calórica, a ingesta de carboidrato e os antinutrientes também. E é muito interessante que o pessoal perceba que os antinutrientes eles têm um papel evolutivo nas plantas, né? O que acontece? As espécies elas não evoluíram de forma separada, né, gente? Todas as espécies evoluíram juntas, de plantas e de animais. Então elas tinham que sobreviver umas às outras, né? Então nós animais, quando a gente é ameaçado por um predador, nós temos uma maneira muito interessante de fugir chamada pernas, né? Então a gente corre dos predadores. A planta, ela está enraizada no chão, então para ela fica um pouco mais difícil se deslocar fugindo de um predador. Então, para que a pessoal planta... que está escutando, William, só pensar assim, imagina, sabe aquela brincadeira que você se enterra, fica só com a cabeça debaixo, você fica na areia, fica só com a cabeça? Imagina que você foi enterrado, né? Tá só com a cabecinha e você tá no meio de um campo de futebol. E tem 11 pessoas de cada lado jogando bola perto de você. Imagina como é que você se sente, é como uma planta se sente. Perfeitamente. Totalmente então, sem defesa. O que as plantas ardilosamente pensaram para sobreviver? Bom, se aquele predador que consumia as minhas folhas, ou as minhas sementes, ou enfim, o meu fruto, em grande quantidade, sentir um desconforto, ele não vai fazer esse consumo em grande quantidade. Então aí está um dos papéis evolutivos dos antinutrientes. Os antinutrientes eles foram feitos para atrapalhar o processo de digestão, de tal maneira que quando um predador começasse a consumir em excesso o conteúdo estrutural daquela planta, ele se sentisse indisposto, ruim e parasse aquele consumo. Essa foi a maneira que as plantas encontraram de sobreviver paradinhas no mesmo lugar, né? E quando a gente precisa concentrar muito a ingestão de um alimento para a gente tentar buscar um aporte proteico equivalente ao de uma fonte animal, a gente vai ter que atingir esse limiar tóxico. Então, em pequenas quantidades, nosso corpo vai lidar bem com essas toxinas. Ele vai conseguir expulsar. Em quantidades exorbitantes, esses mecanismos de contenção vão ser saturados e a gente vai manifestar sintomas. E se a gente manifestar sintomas todos os dias, a gente vai ter uma inflamação crônica gerada pelo consumo excessivo de produtos que possuem antinutrientes. Então, esse é um ponto muito importante das dietas que buscam fontes proteicas só no reino vegetal. Elas acabam causando lesão intestinal, provocada pelo consumo excessivo de antinutrientes. Exatamente. Eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa importante, William, que é o seguinte: muitas pessoas vão dizer assim, Henrique, mas o feijão a gente coloca de molho, a gente pode, por exemplo, germinar o feijão, o trigo a gente pode fermentar, né? Verdade. E essas estratégias foram estratégias que foram criadas pelos seres humanos, né? Pelos nossos antepassados, para tentar diminuir as toxinas presentes no processo, né? Presentes nesses cereais e nessas leguminosas. Mas é aquilo que eu falei. Esses processos, eles tentam diminuir os antinutrientes. Eles não vão zerar os antinutrientes. E a gente sempre vai acabar entrando em contato com esses antinutrientes na natureza. Perfeito, perfeito. Deu uma travadinha para mim aqui, Henrique, mas é exatamente isso, né? Então, a gente tem que entender que essas técnicas também foram desenvolvidas para uma emergência, né, Henrique? Então, o homem buscava a caça o tempo todo, mas nem sempre ele tinha sucesso. Existiam períodos em que ele não conseguia caçar. Então, nós não estamos dizendo que
as fontes proteicas vegetais não são importantes. Elas foram importantes para a sobrevivência da espécie humana e essas técnicas foram desenvolvidas para isso. Elas só não substituíam a carne. Elas eram um alimento de transição, de sobrevivência, enquanto esse período de dificuldade passava até que poderia se obter a carne de novo, né? E uma reflexão que a gente precisa fazer, né, é que as espécies animais, elas ainda assim são muito mais parecidas entre si do que a espécie animal é do reino vegetal, né? Então, todas aquelas estruturas que a gente necessita para a composição do nosso corpo, né, elas estão presentes na maioria dos animais, né? Por mais que Sim, a carne sim. do porco seja um pouco diferente da bovina, seja um pouco diferente da ave, elas são muito mais parecidas entre si do que é a carne do porco e um amendoim, né? Então, a gente não pode Exatamente. comparar dois reinos diferentes que estão em termos de ancestralidade, muito mais Muito distantes, distantes. Muito né? distantes. Muito mais É. distantes. E eu Então, acho que essa... vale a pena a gente ressaltar, William, também, essa questão da questão da adequação biológica, né? Quando a gente pensa em adequação biológica, o teu microfone está pegando no teu, Desculpa. na tua gola. Uhum. A questão a questão da adequação biológica, ela também é importante. Um leão, né? Foi até um post que eu fiz essa semana. O leão, ele come carne, mas vez por outra ele acaba comendo vegetais, porque ele tem um Uhum. intestino lá do herbívoro que ele comeu, né? Às vezes ele está com indisposição intestinal, ele come alguma coisa de grama para ver se consegue evacuar. Então, sempre há esse contato. Ninguém que está dizendo que você não pode nunca mais comer uma feijoada na sua vida. Não é isso. Tá entendendo? A questão é que a gente não pode colocar, e aí respondendo já uma pergunta que foi feita aqui, das pessoas que têm, que são veganas, a questão é que você não pode colocar isso como a sua fonte principal de proteína. Porque a partir do momento que você coloca isso como a sua fonte principal de proteína, você tem que estar disposto, número 1, a sofrer os danos dos antinutrientes, a ingerir uma quantidade muito grande de carboidrato junto e até déficit proteico, porque você não vai conseguir atingir a meta proteica apenas com os alimentos de origem vegetal. Aí acaba tendo a necessidade de você usar um suplemento. Aí a coisa começa a perder sentido, né? Porque se eu tenho que usar um suplemento, por que eu não fico com a dieta onde o suplemento não é necessário? Pensa comigo, nós só chegamos até aqui hoje porque nós conseguimos comer de forma adequada no passado. Se qualquer dieta que eu estou inventando hoje, eu preciso suplementar, essa dieta está errada. Ela não é uma dieta correta, adequada biologicamente para o organismo que está utilizando, né? Isso que a gente está focando aqui simplesmente no conteúdo de aminoácidos, né, Henrique? E Sim, quando a sim. gente vai falar em suplementação numa dieta vegana, vegetariana, a gente sabe que existe uma panaceia de suplementações que às vezes se faz necessário, né? Algumas completamente obrigatórias, como por exemplo o B12, né? Esses dias a Sim. gente teve a Gabriela Furlim ali postando de um caso que ela atendeu de uma criança com uma atrofia cerebral importante por causa de baixa oferta de proteína animal, de carne, e levando a deficiência grave de B12, né? Então, Sim. realmente, quando a gente busca aí, naturalizar a alimentação, e aí a gente acaba indo, às vezes, por uma informação equivocada, para uma dieta vegana, vegetariana, e aí a gente começa a ter que suplementar de tudo, e depender de múltiplas cápsulas e manipulados, e aí a gente tem que também ter o discernimento de reconhecer que talvez esse caminho não tá certo. A gente tem que voltar um pouquinho para trás e tentar avançar de novo, né? Exatamente, exatamente. E lembrar que a pessoa que perguntou aí sobre a questão das pessoas que são veganas, a gente tem que lembrar o seguinte: se você pegar o perfil de uma pessoa vegana, né, de uma pessoa que se alimenta exclusivamente de vegetais, é um perfil naturalmente sarcopênico, ou seja, um perfil que existe uma perda considerável de massa magra. Se essa perda não é visível, ela vai acontecer ainda. Né? Tem muita gente que deixa de ser vegano antes disso acontecer, porque é uma situação meio sustentável. Né? Então tem a questão da perda de massa magra, tem a questão da deficiência da vitamina B12 e de outros nutrientes que, apesar da gente conseguir fabricar quando a gente recebe provenientes da carne, são muito interessantes, como é o caso, por exemplo, da creatina, da taurina, né? E do ferro M, né? E outras que existem na carne, que é muito mais interessante receber da carne.
E, além disso tudo, a gente ainda tem as condições de doenças autoimunes que podem acontecer por conta desses antinutrientes, como a gente já comentou, né? Então, não é só a gente pensar o que é melhor, proteína vegetal ou proteína animal. A gente já sabe que é a proteína animal. Mas não é só melhor porque ela vai te fornecer todos os aminoácidos. É por conta de uma baixa toxicidade, né? Existem estudos que mostram que pessoas que usam proteína, que substituem proteína animal por proteína vegetal, desenvolvem um maior risco de fraturas. Eu tenho um post sobre isso lá aqui no meu Instagram, né? Existem evidências que mostram a questão de pessoas que têm o hábito vegano, são pessoas que têm uma propensão maior ao suicídio, ao automutilamento, né? Então, quer dizer, são condições que você acaba ficando, a depressão, você fica, poxa, será que vale a pena? Será que é realmente uma situação natural? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração mesmo. Né? E tem mais uma situação que tem que ser levada em consideração, Henrique, que eu acho que a gente fala pouco ainda, do tanto que a gente deveria falar, porque eu acho que a gente já convenceu, pelo menos as pessoas que nos acompanham há algum tempo, de que a gente vive uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes mellitus, né? Todo o nosso público já incorporou essa ideia, né? Até porque a partir do momento que eles passam a nos acompanhar e a gente apresenta as evidências às quais a gente foi apresentado, isso fica bem evidente. Mas hoje no consultório, quase tanto quanto eu atendo obesos, eu atendo pessoas com doenças autoimunes, principalmente doenças inflamatórias intestinais, né? E aí, quando a gente vai ver as recomendações tradicionais para uma dieta anti-inflamatória, a gente vai ver que estão ali grãos, né? Por todos os motivos em que eles estão lá também para os diabéticos e lá também para os obesos. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas tentem compreender é qual é o propósito da vida de um grão. O propósito da vida de um grão é germinar uma nova planta, né? Então, como que o grão faz isso? O grão é comido por um animal, normalmente não nós. Um animal que consuma os grãos crus, né? E aí ele atravessa todo o sistema digestivo desse animal, digamos uma vaca, tá? E ele sai íntegro nas fezes da vaca e lá ele fecunda e germina uma nova planta. Esse é o propósito de Perfeito. vida de um grão e de uma semente. Então, para que ele complete essa odisseia, ele é dotado de diversas armas que vão tentar fazer com que ele não seja digerido, né? Essas armas que o Henrique brilhantemente explicou para nós agora há pouco. Essas armas, elas são feitas para que o grão sobreviva ao intestino de 40 metros de um animal fermentativo. Não o nosso intestino curtinho de um animal quase carnívoro. Então, são armas muito potentes. Quando elas começam a agir dentro do nosso intestino, elas machucam o nosso intestino, elas danificam o muco do nosso intestino, elas enfraquecem as tight junctions, que são junções que mantêm a parede do nosso intestino firmemente aderida para que não penetre substâncias nos espaços entre as células. Então, o grão ele vai acabar causando uma invasão, né? Mas a gente possui um sistema imunológico atento ao nosso trato digestivo, cujo 90% dos soldados está ali a postos do sistema digestivo, que vai atacar esse invasor, né? Que é o grão, né? E os componentes que ele traz junto consigo. Só que se essa agressão for perpétua, o nosso sistema imunológico ele vai ficar exaurido. E o nosso sistema imunológico ele é dotado de soldados. Trancou aqui? Não? Deu uma travada, Alô? voltou. Tá. Oi. Ele é dotado de soldados que no momento que eles percebem que tem uma ameaça, eles vão lá neutralizar essa ameaça morrendo junto, né? Então as nossas células imunológicas, elas morrem quando elas atacam um inimigo. E quando elas vão atacar um inimigo todos os dias, elas começam a morrer numa velocidade até maior que elas são produzidas. Então a nossa imunidade começa a liberar células imaturas na circulação. E essas células imaturas, elas têm uma característica que é de não conseguir reconhecer muito bem o que é ameaça do que não é ameaça. E daqui um pouco, elas começam a atacar uma célula do intestino que nem é uma ameaça.
ou uma proteína presente na tua articulação, ou uma proteína presente na tua mucosa respiratória e vai te dar uma rinite. Então, as doenças inflamatórias, via de regra, em sua grande maioria, começam pelo intestino. E é no intestino que a gente precisa agir se a gente quer evitar as doenças inflamatórias. E aumentando a nossa exposição às toxinas vegetais, é a pior maneira de fazer isso. Então, embora o senso comum, que normalmente está errado, pregue que consumir grãos integrais é algo saudável para a nossa imunidade, a gente está estimulando mais uma epidemia que é de doenças autoimunes quando a gente adota esse comportamento que se afasta da nossa biologia. Exatamente. Para o pessoal que está aqui entender essa questão da adequação biológica, é muito simples, tá? Coloque na frente do seu filho de 6 meses ou de 9 meses, vamos pegar 6 meses, né, que é a introdução alimentar. Coloque na frente dele vários tipos de alimento. Coloque lá brócolis, coloque lá maçã, coloque lá, sei lá, banana e coloque carne, certo? Tudo preparadinho, né? O brócolis um pouco mais cozidinho, a banana já descascada e a carne lá assadinha. Deixa lá na frente e vê qual dos alimentos vai acabar primeiro. Criança, ela não segue 6 meses de idade, ele não segue um padrão aprendido. Ele segue exclusivamente o instinto dele. Né? E a gente já tem esse estudo feito. Isso que eu acabei de descrever já foi feito. E adivinha o que é que acaba primeiro? É a carne. Então, se um bebê tem o foco no alimento de origem animal, é muito pouco provável que quando adulto, o meu alimento ideal seja folha, cereal e semente. Perfeito. Perfeito. Né? Não tem por onde correr. E quando aquele alimento, ele é aquilo que mais parecido existe com a minha matéria, né, Henrique? Aquele alimento Exato. vai ter tudo que eu preciso para existir também, né? Porque o meu corpo vai destruir e vai reconstruir. Então, eu acho que essas são as duas ideias fundamentais que o pessoal precisa levar dessa conversa com o Henrique aqui. A gente está indo para os momentos finais dela e eu queria muito que essas duas mensagens que o Henrique trouxe ficassem gravadas com vocês, que é, o nosso corpo destrói totalmente as proteínas em pequenos tijolinhos chamados aminoácidos e reconstrói as proteínas que ele precisa de acordo com as suas prioridades. Então, a gente consumir colágeno não quer dizer que aquele colágeno vai ser incorporado à nossa pele. Ele vai ser destruído em aminoácidos e pode ser que o corpo construa qualquer outra estrutura. Esse é um ponto fundamental. E 2, quanto mais se aproxima da nossa estrutura corporal aquilo que a gente está consumindo, mais nutrientes e estruturas proteicas que a gente precisa vão estar ali dentro. Então, o nosso corpo vai destruir aquilo e vai construir as coisas que ele precisa. Lembrando que o corpo constrói de acordo com a oferta proteica. E se a oferta proteica for pequenininha, ele vai construir só o essencial. E ele vai deixar aquilo que é acessório para um outro momento de maior fartura. Eu acho que vai ter um pessoal aqui da live que vai dizer assim, doutor William, tá certo. A carne do boi lá, da vaca, ela é mais parecida comigo, eu comendo, eu tenho tudo que eu preciso. Mas o boi come planta. E a planta não é parecida com ele. Né? Eles podem usar esse argumento. Mas aí você tem que entender o seguinte, quem é que faz a digestão do boi? Não é ele. São as bactérias que estão no rumen. Quem é que faz a digestão do gorila? Não é o gorila. São as bactérias que estão lá no intestino grosso dele. Então, essa estrutura nós não temos. Como você falou lá no começo da live, o nosso intestino grosso não foi feito para fazer absorção de nutrientes, foi feito para fazer reabsorção de água. A microbiota que está no intestino grosso, ela tem outras funções, mas não tem nenhuma função digestiva para a gente. Tanto é que a vitamina B12, por exemplo, que é a vitamina que só existe nos alimentos de origem animal, não existe nos alimentos de origem vegetal, ela é produzida na nossa microbiota. Mas a gente não consegue aproveitar, ela sai todinha nas fezes.
tem inclusive um estudo que eu publiquei no meu Instagram já uma vez, onde pegaram cápsulas de fezes humanas e deram para os veganos e corrigiram a deficiência de B12. Eu não acho um experimento muito interessante, né? Não deve ser muito legal, mas tá aí a prova. Mas fizeram, tá aí a prova. A gente não absorve o que tá lá. Já é diferente dos gorilas, diferente das vacas. Então a gente tem que entender também que essa comparação é porque nós, seres humanos, assim como os outros carnívoros, temos a capacidade de digerir o alimento que nós ingerimos per si. Nós temos as enzimas. Somos nós que produzimos e liberamos as enzimas. Diferente do gorila, diferente dos herbívoros, dos ruminantes, que precisam de bactérias para fazer isso. Nenhum animal tem capacidade de digerir celulose, que é a principal carboidrato presente nas plantas. Só quem digere celulose são bactérias e protozoários. Né? As bactérias que estão lá no rumen do boi, as bactérias que estão lá no intestino grosso dos gorilas, e aí a pessoa pode dizer assim, mas o cupim digere celulose. Não. Dentro do intestino do cupim tem um protozoário chamado Triconifa coloris, que é quem digere a celulose para ele. Ele se aproveita um do outro. Né? Então nós, animais pluricelulares, não temos essa capacidade. Henrique, fantástico. Eu sei que tu tá com a tua agenda apertada aí, tu tem um compromisso noturno, não quero me estender demais. Eu acho que a live tem já foi... outra live agora, 19h30. Tá aqui mesmo. Então, vou te dar um tempo aí. A explicação foi soberba, era exatamente isso aí que eu gostaria de deixar no meu feed, porque essa é uma dúvida frequente, né? As pessoas perguntam muito se substituir proteína animal por vegetal é mais saudável. Espero que nesse momento tenha ficado muito claro para todos vocês que não é. A nossa fonte proteica principal é a fonte proteica animal. Isso está de acordo com a nossa biologia. Então, acho que a tua explicação foi fantástica a respeito disso. Vamos pensar no próximo tema, porque essas conversas têm sido muito, muito, muito boas, hein? Eu aprendo demais contigo, cara. Tá? Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E já sabe que você não precisa nem convidar. Você só precisa dizer assim, vamos fazer, a gente já está aceito já. A gente só Maravilha. tem que arranjar os horários. Tô largando no feed agora essa live, galera, e vocês podem compartilhar com aquelas pessoas que vocês julgam que é importante que saibam disso, tá? Sei que alguns haters vão vir, mas isso é parte da vida, não tem problema nenhum. Faz parte. Vou colocar botar o áudio da live no podcast também, pro pessoal escutar. Perfeito, Henrique. Eu vou te colocar como collab dessa publicação aí para te sofrer junto comigo os ataques, então. Tá certo. Valeu, cara. Brigadão, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço grande, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.